Seja bem-vindo ao canal do Centro Espírita André Luiz de Uibaí. Boa noite, mãe. Que Deus nos ilumine nessa noite. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, né, nessa energia maravilhosa dessa casa, para falar de espiritismo. É uma coisa maravilhosa que tem nos ajudado tanto nessa caminhada, que é esses ensinamentos espíritas, que é essa doutrina que Jesus havia nos prometido de mandar, e como de fato veio, e que tem iluminado mentes, tem tranquilizado corações, né? E nós temos a graça de participar, de desfrutar dessas benesses que a doutrina espírita nos dá. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez até nem agrade a muita gente. Quando se fala em envelhecer, às vezes você diz, não, eu não estou fora. Mas na realidade a gente está dentro, né? Só está fora quem vai morrer cedo. Não é o caso da gente aqui, eu acredito, porque diz que de cada 10, só um morre cedo. Quem chega nessa idade nossa. 9 vão ficar velhos. Então é um tema que nos diz respeito e que nós temos que nos preparar, né? Porque nós deixamos de ser um país jovem. O Brasil, por muito tempo, foi um país de jovens, hoje não. Hoje, se a gente prestar atenção, a quantidade de pessoas com a cabecinha já tingida de branco cresce a cada vez mais que a gente passa pelas ruas, a gente vai vendo pessoas com mais cabelos brancos. E nós subimos agora para a expectativa de vida de 77 anos. Em média, ou seja, nós vamos para 77, alguns vão para 80, alguns vão para 90, alguns vão para 100, né? Como nós temos aqui, casos de pessoas com 100 anos votando, que eu vi na internet agora na eleição, né, votando para presidente. Isso é um fato fantástico, justamente por conta dessa expectativa de vida nossa que cresceu. E a gente vê a mudança também na forma como as pessoas estão chegando a essa idade, né? Que no tempo de menino, eu me recordo que um homem de 50 anos era aquele homem com a camisa de brim abotoada aqui no punho, a maioria, não era? Camisa de brim abotoada, calça comprida, não se via um homem de 50 anos de bermuda, ninguém pensava numa coisa dessa. Eu nunca vi meu pai de bermuda. Então, essa geração do início do século passado tinha todo um formato, uma forma de se vestir, de se comportar, né? E a gente está vendo as pessoas chegando hoje aos 60 anos, como diz um colega meu, um adolescente aos 60. Né? Pessoas que estão com outro vigor, com outra forma, muito mais leves. Tem uma passagem que eu achei muito legal de Machado de Assis. E um conto dele, ele fala de um jovem que foi numa reunião familiar e chegou lá e encontrou um velhinho de 50 anos. Um velhinho de 50 anos para a gente já não pega mais bem, né? Porque um homem hoje de 50 anos, se você chamar ele de velhinho, ele não gosta. Ele não se sente um velhinho. E aí tem uma outra passagem de um jornal de Manaus, de 1902. Isso, Machado de Assis, foi final do 1800 para o início de 1900. E um de 1902 mostra uma foto num jornal de um caminhão que bateu numa casa e disse que o caminhão atropelou uma casa e matou uma velhinha de 40 anos. Esse caminhão desgovernado matou uma velhinha. Às vezes a gente fica pensando, né, como é que podia isso? Aí eu volto atrás e penso, imagina uma época que não existia odontologia, praticamente. Não sei se vocês já viram filmes que retratam a Idade Média. A Idade Média, os reis eram todos com os dentinhos, só os cacos, que não tinha tratamento para dente, não tinha prótese, não tinha nada. Os dentes iam estragando e ia ficando com os dentes estragados. Então,
perdia os dentes muitas vezes. Aí a pessoa, quando perde os dentes, se não tem uma prótese, ela perde a altura, o rosto fica achatadinho, fica mais... Daí, às vezes, ganha realmente esse aspecto de velho. Mas já hoje, se uma pessoa morrer aos 70 anos, você vai achar que morreu jovem, né? É comum a gente ver dizer, vixe, morreu cedo, né? 70, só tinha... Apesar de que uma amiga minha que estava falando, ela é casada com um homem nessa faixa de 60, 65, e ela falando de alguém que tinha morrido nessa idade, de 65, ele diz, e morreu jovem, que era da idade de meu marido. E a netinha estava assim, dizendo, então não era tão jovem. 65 não é mais. Mas para a gente que está envelhecendo com esse vigor, com atividade, né, 65, você morrer nessa idade, a gente está perdendo muito tempo. Porque você imagine se a gente tem uma perspectiva de vida de 77, praticamente 80, entre 60, que é quando a gente se torna idoso, e 80, nós temos 20 anos aí, né? E a depender da forma como a gente conduz a vida, nós vamos chegar nesses 60 ainda bem inteiro, bem ativo, bem disposto ainda para desenvolver muitas tarefas. Agora é preciso ver como é que nós estamos conduzindo. Nossa proposta hoje aqui é observar como nós estamos conduzindo nossa vida para que a gente possa chegar nessa melhoridade, como se diz, né, de uma forma bem firme, de uma forma prazerosa, de uma forma feliz, né, para que a idade não seja, o envelhecimento não seja confundido com o adoecimento, né? Envelhecer não necessariamente você tem que estar doente, você pode estar um idoso firme. E tem uma médica, Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica fantástica, que é geriatra, especialista em cuidados paliativos, e que faz palestras muito interessantes sobre esse processo do envelhecimento, porque ela cuida de pessoas, quando a medicina desengana, ela vai cuidar dessas pessoas até a hora de desencarnar. E ela pega depoimentos muito interessantes e tem escrito livros muito legais. E ela faz uma analogia dizendo que a velhice é como se você chegasse aqui para pessoas de 40, 50 anos e dissesse, olha, isso aqui daqui a 30 anos não vai mais dar para morar aqui. Todo mundo vai ter que ir para o deserto do Saara. Eu volto daqui a 30 anos para levar vocês. E daqui a 30 anos ela volta e leva todo mundo. Ela diz que vai chegar gente lá de todas as formas. Vai chegar uns reclamando porque o deserto é quente. Outros reclamando porque o deserto é frio de noite, é quente de dia, frio. Porque não tem água, porque falta isso, porque falta... Mas todo mundo sabe que o deserto é assim. Ela diz a mesma coisa a velhice. A gente sabe que se a gente não morrer, nós vamos chegar na velhice. E a velhice tem características próprias. Todos nós temos idosos por perto, não temos? A gente vê as limitações do idoso. A gente vê as dificuldades que o idoso tem. Então, por que a gente não vai se preparando, vai se ajustando a nossa conduta, a forma de viver, para que a gente possa chegar lá e não estar reclamando de falta disso, reclamando de falta daquilo, porque muitas coisas vão acontecer naturalmente, e é a nossa forma de vivenciar isso é que vai fazer a diferença. É importante que a gente chegue nessa idade com saúde. Mas o que é saúde? Qual é o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre saúde? A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social. Não é ausência de doença. Para você se considerar saudável, você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem mentalmente e você precisa estar bem socialmente. Aí já complica um pouco. Porque se fosse só ausência de doença, eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Meu corpo não está doendo, não tem nada doendo. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que não basta isso. Então vamos ver. Se a gente quer ter um bem-estar físico, quer ter saúde, nós queremos estar bem fisicamente.
O que é que a gente precisa fazer para chegar à terceira idade bem fisicamente? O que é que vocês acham? Precisamos de fazer atividade física, né? Precisamos de trabalhar o nosso corpo. Nós estamos com um dado interessante. Em 1900, no início do século passado, 10% das pessoas ganhavam a vida trabalhando sentado e 90% se movimentando. Hoje, 2022, 90% ganha a vida sentada e 10% se movimentando. Então, é uma mudança drástica. E o corpo humano não foi feito para ficar sentado. Não foi. A gente tem esses braços compridos, essas pernas compridas, é para se movimentar, é para caminhar. O ser humano foi pensado, basta ver a gente dar uma volta e pensar no homem da caverna, como é que funcionava, né? O homem saía caçar, para correr atrás de bichos, para pegar, era caçando, coletando frutas, era pescando, ou seja, andava muito. E as mulheres da mesma forma, ficavam cuidando dos filhos, buscar água, buscar comida, buscar outra coisa, buscar lenha, cuidar do fogo, que era uma coisa que não podia deixar apagar, porque não era fácil acender um fogo, né? No tempo que não tinha fósforo, a gente hoje vive nas benesses dos botões, até esquece disso, mas não era fácil. Outro dia eu vi uma reportagem falando dos coletores da Tanzânia, de uma das últimas comunidades de caçadores-coletores da Tanzânia. E eles mediram mais ou menos, esses homens percorrem em torno de 16 quilômetros por dia, todos os dias, em busca de comida, para poder sustentar a família. Então, o corpo humano foi feito para trabalhar isso. Né? O grupo de Lampião chegava a caminhar 100 quilômetros numa noite. Vocês imaginem. De trote. Então, é como se fosse de Salvador para a Feira de Santana, de 6 da tarde às 6 da manhã. Imagine a capacidade física que nós temos e que nós reduzimos agora a sentar numa cadeira. Não precisava nem de braço, porque muita coisa a gente está fazendo no computador que só precisava desse estoco aqui. Né? Não precisava de muita coisa. Mas nós temos esse corpo pensado para se movimentar, para trabalhar. E eu pergunto a vocês, como é que vocês estão de exercício físico, falar nisso? Quem faz caminhada aí pelo menos 5 vezes por dia, 30 minutos? Levanta a mão aí. Olha, graças a Deus. Estamos precisando melhorar um pouco, né? Gente, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. É o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Né? Caminhar é um bem-estar. Eu não digo na hora de levantar, mas na hora que você volta, não é verdade? Se alguém me disser que acorda com vontade de caminhar, está mentindo, gente. Ninguém tem vontade de fazer exercício físico. Nosso corpo, ele agradece o exercício físico. Agora, pedir, jamais. Você observa os animais, eles correm em busca de comida, em busca de sexo e para correr de predadores. Mas se fora isso aí, eles estão deitados. E nós viemos dessa linha aí. A gente gosta mesmo de ficar parado, na televisão, sentado no sofá, deitado numa rede, deitado. Né? O corpo pedir exercício físico, ele não vai nos pedir. Então nós precisamos fazer um esforço para tirá-lo do sofá, para tirá-lo da rede, para tirá-lo da cama, né? Para que a gente possa fazer esse sistema funcionar. E você vê quando você faz uma caminhada forçada, como limpa tudo, né? Os poros, o suor vem, e você vê o coração, joga sangue numa pressão maior, vai desobstruindo tudo que é artéria para que a circulação melhore. Tudo funciona melhor quando a gente faz uma atividade física. Quanto mais a gente vai ficando paradinho, mais dificuldades nós vamos ter. Porque, na realidade, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, o maior bem que nós temos é o corpo. A gente diz que o maior bem é a vida. Não é a vida. Porque a vida, ela é eterna. Tanto faz com corpo como sem corpo, nós vamos ter vida. Agora, o corpo, nós só temos aqui. E a gente precisa dele. E precisa dele funcionando bem. Né?
precisa dele funcionando bem. E a gente, como eu disse, vamos ter que fazer um esforço para que isso aconteça. Para que a gente ou faça academia, quem tem mais disposição, ou faça pilates, ou faça caminhada, que é o mais fácil, o mais gostoso, porque você sai, você curte o visual, né? Ainda mais quem faz caminhada cedinho, porque você desce aqui na orla, você desce olhando a aurora, o sol saindo, e volta olhando para a serra. Então, é êxtase na descida e êxtase na subida. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar fisicamente. E essa atividade física, eu gostaria de direcionar para as mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma carga de trabalho dobrada. Então, há muitas queixas, mas eu não tenho tempo. Eu não posso, eu não tenho. Mas tem que tirar um tempo. Porque se você não tirar um tempo para cuidar do seu corpo, da sua saúde, é porque o marido depende de você muitas vezes, os filhos dependem de você. Se você não tira um tempinho para cuidar, daqui a pouco você desmorona, e desmorona tudo junto. Então, primeiro, quando Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo, para você amar o próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Quem ama, cuida. Se você não se cuida, né, como é que você vai tocar para frente? Então, a primeira coisa é cuidar da gente. Cuidar da gente. É um tempinho para caminhada. Se precisar acordar mais cedo, acorda mais cedo. Né? Ninguém vai poder fazer isso por vocês. Essa coisa da atividade física é uma coisa íntima de cada um, decisão de cada um, de cuidar do corpo, para que a gente tenha um corpo muito mais funcionando de forma mais legal. Qual é outra coisa para a gente ter um corpo além da atividade física? É alimentá-lo adequadamente. A gente ouviu falar dos pecados. A Igreja Católica fala dos pecados capitais, 7 pecados capitais. Avareza, luxúria, ira, inveja, soberba, preguiça. E no meio eles botam a gula. E é de impressionar. Por que a gula no meio dos pecados? Tem uma outra frase católica que eles dizem, o salário do pecado é a morte. A gula gera morte? É um pecado? É um pecado. Né? Ele está lá junto com a ira, está junto com a inveja, com a soberba, com a preguiça, com a luxúria. Porque, na realidade, nós deveríamos comer para nos alimentar. Quando a gente começa a comer por prazer, aí começa a complicar a coisa. Porque para que a gente sinta prazer, a gente precisa de que essa comida seja saborosa. E vocês imaginem aí uma comida gostosa. Aí você tira dela o sal, o açúcar e a gordura. Qualquer comida que seja. E pensa aí o que é que sobra depois que você tira essas 3 coisas. Sobra isopor. Porque quando você tira sal, açúcar e gordura de qualquer coisa, nós não vai ter muita coisa de gostoso. Só que a gente abusa desses 3 produtos. Arrocha no sal para ficar mais gostoso, um churrasco bem salgadinho, fica um sonho. Né? Você bota um suco bem doce, fica gostoso. Você bota uma carne daquelas que tem uma gordurinha, fica mais gostosa. E aí a gente termina comendo mais do que o que a gente precisa. Ou seja, nós não comemos com moderação. E se a gente come a mais do que o que a gente precisa, o que é que acontece? O organismo diz, não vou jogar essa comida fora, porque pode ser que amanhã não tenha comida, então vou guardar. E começa a guardar essa comida em forma de gordura. E nós vamos engordando, vamos ficando fofinhos, e vamos aumentando, né? E a gente começa a ter sobrepeso, e daí a pouco a gente se descuidar, começa a chegar a obesidade. O que é que vem junto com a obesidade? Aí vem outros problemas, vem a hipertensão, porque geralmente o obeso ele não pratica atividade física, ele tem dificuldades para fazer exercício físico. Aí vem hipertensão, aí vem diabetes, né? Vem problemas nos joelhos.
Imagina uma pessoa que pesa 90 quilos, 100 quilos. Muitas vezes ela tem 30, 40 quilos acima do peso que ela deveria ter. É como se você tivesse com um saquinho de batata nas costas por vida. 30, 40 quilos nas suas costas, para os joelhos aguentarem, para os tornozelos aguentarem. Quando chega uma certa idade, tem como suportar o tempo todo esse peso, né? Então o sistema circulatório não aguenta, não tem como processar essa quantidade de açúcar, aí vem diabetes, aí tem que ter insulina, Então a gula, ela também nos causa muito prejuízo. E se nós queremos um bem-estar físico, nós temos que trabalhar os exercícios físicos e comer com moderação, comer comidas saudáveis, né, para alimentar o nosso corpo. As nossas células morrem a cada 7 anos, eles dizem, e outras novas se formam. Para que essas novas se formem, elas precisam ser bem alimentadas, para que elas se multipliquem de acordo, né, de uma forma adequada. Se a gente não se alimenta bem, imagina, alimentos tipo refrigerante, esse tipo de coisa, salgadinho, produtos que a gente sabe que faz muito mal para a nossa saúde. Termina a gente fazendo uma réplica desse corpo cada vez mais piorada. Então, é importante a gente cuidar desses dois aspectos para que a gente tenha um bem-estar físico. E um bem-estar mental. Qual é o problema a doença que mais aflige a terceira idade? As pessoas que ficam mais idosas. Alzheimer, né? Que a gente chamava aqui de caducar. Quando fala de uma pessoa que está com mais de 80, você diz, e aí, a cabeça está boa ou está caducando? Não era isso? Que a gente ouvia. Hoje não se fala, o caduco está caindo e as pessoas estão falando mais de Alzheimer. Que é justamente essa morte de células cerebrais que vai diminuindo, que vai limitando cada vez mais. Acima de 85%, por 85 anos, gente, de cada 100 pessoas com mais de 85 anos, 50 têm Alzheimer. Então, é um índice relativamente alto que afeta a gente quando chega nessa idade mais avançada. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso cérebro. Como é que a gente faz para cuidar do cérebro? Gente, o salário do palestrante está atrasado. Como é que nós vamos fazer para o nosso cérebro ficar legal? Me respondam, por favor. Exercitar o cérebro. Da mesma forma que a gente precisa exercitar os músculos, nós precisamos exercitar os nossos neurônios. E aí? E agora? Como é que nós vamos exercitar os nossos neurônios? Me dê um exercício aí que é bom a gente fazer para deixar os nossos neurônios. A leitura. Quantos livros vocês leram nesse ano? Quem leu mais de 5, levanta a mão. Quem leu abaixo de 3? 3, tá bom. 1, nenhum. Não, todo mundo leu alguma coisinha aí, né? A doutrina espírita, gente, tem um arsenal de livros maravilhosos que a gente não pode perder, né? Tem as obras de Kardec, tem as obras de André Luiz, tem as obras de Emmanuel. Eu queria pedir a vocês que não deixem de ler os 5 romances de Emmanuel. Ave Cristo, Paulo e Estevão, 50 anos depois, 2000 anos, Renúncia, Ave. São 5, eu misturei aqui, mas cada um que você sobe, você está lendo e parece que você está em outro plano. Tanto que seu padrão vibratório sobe enquanto você lê aquilo, porque você viaja no tempo, faz uma viagem fantástica. Então a leitura, você está lendo, você está imaginando, porque é diferente do filme, é diferente da série, que você está vendo tudo pronto. Não, quando você lê a história,
O cérebro tem que elaborar o cenário, né? Você tem que imaginar o homem indo, atravessando uma rua, fazendo isso, fazendo aquilo. Então o cérebro está trabalhando constantemente para poder elaborar as imagens que aquela leitura que você está captando através dos olhos, né? Então isso é maravilhoso. E é uma coisa fácil, não tem como a gente dizer que não tem tempo, né? Porque a gente pode tirar, se a gente tirar 10 minutos para ler, no fim do ano a gente leu vários livros, tira 10 minutos por dia. Se tira meia hora, então, no final do ano nós teremos lido várias obras. Mas é como caminhar, é como exercício físico. Se a gente não tiver disciplina, botar para fazer, para tirar aquele tempo ali, nós não vamos conseguir. Porque tudo depende de disciplina. Tocar um instrumento musical, se vocês tentassem, vocês iam ver que maravilha. Como o cérebro trabalha. Você vai, escuta uma música e vai tentando pegar ele ali no instrumento. E aí, na primeira vez, tem um horror. A segunda vez já está melhorzinho. Daí, da terceira, da 10ª, da 20ª. E o cérebro vai trabalhando. Daqui a pouco você está tocando aquilo, como a gente vê os músicos tocando, olhando para outra coisa. O cérebro já está no controle remoto, no automático ali, no piloto automático. Então, é uma coisa maravilhosa também. Tocar um instrumento. Cantar. Quem canta aqui? Muito bem. Decorar músicas. Tentem decorar músicas. Isso é maravilhoso. Aí você, eu não consigo. Não consegue porque a preguiça não deixa. Porque dá trabalho decorar uma música. Dá trabalho. Ou seja, dá trabalho ao cérebro. Ele tem que se virar. Ele tem que gravar. Ele tem capacidade. Agora ele não quer. Ele não quer porque incomoda ele. Ele gosta de ficar nas mesmas coisas. E é justo que o Alzheimer quer. As mesmas coisas, fazendo tudo sempre igual, as mesmas coisas, para não estimular esses neurônios, para não estimular esse funcionamento cerebral. Aqui tem a história de um senhor aqui, ele viveu, acredito que próximo a 100 anos. Sei. Aí o pessoal conta que ele fazia o exercício, falava que esse cara é meio doido, né? Porque ele misturava milho com feijão, com arroz e ia separando, né? Ia separando, era o exercício que ele fazia do cérebro ao cérebro e gostava de fazer isso. E ele chegou a uma idade avançada, bastante lúcido. Certo. Então, é uma forma que ele encontrou de exercitar o cérebro. Exercitar. Não sei se consciente ou... Tá vendo? Que maravilha. Bom demais. Uma forma também. Outra coisa que está muito em voga nesse momento é a meditação. Né? Meditação. Porque por muito tempo a gente confundiu meditar com pensar. Às vezes, um dia um rapaz me perguntou, ele era evangélico, ele disse, você medita na palavra? Ou seja, você medita sobre a Bíblia, você reflete, como meditação, como reflexão. Só que a gente sabe hoje, tem muita informação no YouTube, para quem quiser aprender, tem muito livro escrito sobre pesquisas que estão sendo feitas com pessoas que meditam, né? Tanto que ajuda o desenvolvimento do cérebro, como ajuda o desenvolvimento da imunidade. Foi feito pesquisas agora, inclusive na pandemia, que as pessoas que fazem meditação têm um sistema imunológico muito mais desenvolvido, né, que resiste muito mais fortemente às doenças. Então, é outra forma da gente trabalhar o nosso cérebro através da meditação, que é você tirar um tempinho para serenar a mente. Tentar pensar, fixar na respiração e aos poucos você vai desligando até da respiração e deixa a mente serenando. Os pensamentos vêm, os pensamentos vão, e você vai serenando para que você consiga essa harmonização e melhorar essas ondas cerebrais. Tem muita coisa sobre isso também, quem se interessar a gente pode ver depois.
Então, exercitar o cérebro é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde física, e a gente possa chegar à idade sem perder essa capacidade. Outro ponto que a Organização Mundial de Saúde fala é do bem-estar social. O bem-estar social, gente, tem uma pesquisa considerada a pesquisa mais longa da história, que foi feita pela Universidade de Harvard, que foi iniciada em 1930. Eles pegaram alunos do curso da universidade que estava entrando, quer dizer, que é uma universidade muito elitista dos Estados Unidos, uma das melhores do mundo. Eles pegaram esses meninos e pegaram meninos da periferia de Boston e começaram a acompanhar. Periodicamente, eles traziam esse povo e faziam uma avaliação. Ver como era que eles estavam fisicamente, como era que eles estavam, como é que estava a cognição deles, a mente deles, como é que estavam as relações sociais, como é que estava com a família, como é que estava espiritualmente, e como é que estava a satisfação deles com a vida. E eles fizeram isso por 80 anos. Uma geração ia passando para outra geração de cientistas, acompanhando esse grupo, para eles verem como esses jovens chegavam a essa idade de 80. E é interessante porque o diferencial entre eles, vocês imaginem o que foi. A qualidade das relações deles quando eles tinham 50 anos. Analisando os dados, eles observaram que as pessoas que estavam bem aos 80 eram as pessoas que estavam bem socialmente aos 50. Independente de ser da universidade ou da periferia. Os que estavam bem socialmente, convivendo bem, tinha amizades, estava bem com a família, desenvolvia atividades positivas. Esse povo, que aos 50 estava bem, foi justamente os que chegaram aos 80 bem. Né? Então, eles chegaram a essa conclusão da importância dos nossos relacionamentos, de como a gente se relaciona. Que inclusive, ele fala o seguinte, que espiritualidade é isso, é a forma como nós nos relacionamos. Né? Porque às vezes a gente atrela a espiritualidade à religião. Só que tem pessoas que são muito de dentro da religião e têm dificuldade nas relações. Né? Tem dificuldade de pensar o mundo, de dar afeto, de receber afeto, de ter amizades, de tolerar as dificuldades do outro, da família, de esposo, esposa, de pai, de mãe, de irmão. Então, essa facilidade de se relacionar, que eles falam de ser espiritualidade, que às vezes um ateu tem uma espiritualidade mais desenvolvida do que uma pessoa que está dentro da religião. Porque, às vezes, o ateu, ele não acredita em Deus, mas ele se relaciona de uma forma, não estou generalizando, mas que pode isso acontecer. Né? Então, para a gente ter uma ideia do quanto é importante esse relacionamento nosso, essa forma da gente se relacionar com as pessoas. Né? Que depois a gente vai chegar no Espiritismo, e como o Espiritismo nos ajuda nesse processo. Né? Então, nós precisamos, para que a gente chegue bem, a gente está disposto a receber afeto e a dar afeto, a perdoar e a ser perdoado, a receber perdão. Né? Toda essa pregação que Jesus fez, inclusive, para que a gente possa chegar à terceira idade, ficar velhinhos quando a gente... Tem pessoas que dizem, mas eu não quero dar trabalho. Mas a gente vai dar trabalho. Querendo ou não, se a gente não morrer mais cedo, nós vamos dar trabalho, não vamos? Porque não tem como a gente fugir disso. Então, a gente quer morrer sem sofrer, mas
muito dificilmente nós vamos chegar ao final da vida sem passar por alguns perrengues. E nós vamos ter que estar preparados para isso aí, né? Temos que estar preparados, porque nós temos autonomia, que são dois valores importantes que a gente tem, que é a autonomia e a independência. O que é autonomia? A autonomia é a capacidade da gente tomar decisões. E independência é a capacidade da gente executar essa decisão. Então, quando a gente chega dessa faixa de 80 para cima, às vezes eu tenho até autonomia. Eu penso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, mas o corpo não vai. A gente não tem mais corpo para isso. A gente precisa de ajuda dos outros para levar a gente. Eu quero ir no banheiro. Quem tem independência, quem tem autonomia, ele diz, eu quero ir no banheiro. E se ele for independente, ele levanta e vai. Se ele não for independente, ele só tem a vontade, mas ele não tem a capacidade mais de ir. Ele precisa que alguém pegue ele e leve ao banheiro. Então, quando a gente perde a independência, já é um sofrimento. Porque a gente precisa dos outros para muita coisa. Agora, o Alzheimer, por exemplo, ele vem e nos tira os dois. A gente não tem mais nem independência e nem autonomia. A gente não tem mais capacidade de decidir nada. A gente não, né? A gente fica à mercê, completamente à mercê dos outros. Imagine como fica difícil. Se a gente não tiver a gente entra em desespero só de pensar nisso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nessa preparação. O que a gente puder fazer para melhorar o nosso cérebro. Porque o que eles dizem, os médicos, cientistas dizem, é que mesmo que a gente venha a ter um Alzheimer no futuro, quem trabalhou o cérebro, né, exercitou, ele vai lidar com essa doença de uma forma muito mais tranquila. Essa doença ela vai se instalar muito mais lentamente. Você vai conseguir contornar por muito tempo essa doença, diferente daquele que o cérebrozinho está ali acomodado, parado. Então essa doença chega e se instala e rapidinho você perde a autonomia, perde a independência, perde tudo e fica completamente, como é que se diz, dependendo dos outros. Mas aqui por último vem o Espiritismo. O que é que o Espiritismo nos ajuda? Como é que o Espiritismo entra nisso aí? Não é? Ele nos ajuda como? A ter uma velhice legal. Na realidade, ele nos ajuda de todas as formas, em todas as fases. Porque às vezes o pessoal fala na melhor idade, que depois de 60 é a melhor idade. Todas as idades são boas. Basta a gente saber vivê-las, né? Cada uma a seu tempo. Mas todas têm coisas boas, todas têm qualidades, né? E o Espiritismo, ele vem nos falar da importância da vida, né? A importância dessa encarnação, a importância da gente estar aqui, da trabalheira que é para a gente chegar aqui, né? Da toda a preparação que acontece para escolher pai, para escolher mãe, para organizar esse grupo familiar lá em cima, e os pais vêm primeiro e você vem depois, né? Todo um processo, e às vezes a gente chega aqui e não valoriza essa experiência. E o Espiritismo, ele bate nessa tecla de valorização da experiência, da gente estar aqui encarnado, para a gente aproveitar ao máximo essa experiência aqui, né? Desenvolver ao máximo nossas faculdades, adquirir o máximo habilidades. Porque o Espiritismo veio te falar de uma coisa que eu achei das coisas mais maravilhosas, porque às vezes você olhava para um gênio da música ou um gênio das artes, e você pensava, um dom de Deus. O Espiritismo diz que nada de dom de Deus. Todos que têm dom trabalharam para conseguir aquele dom. Não tem presente para ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, isso é maravilhoso. Quer dizer, porque às vezes você diz, eu não vou tocar viola não, porque eu não tenho dom. Aí você vai ficar esperando o dom cair do céu. Aí o Espiritismo chega e diz, meu amigo, se você quiser tocar, você vai começar nessa encarnação, para que na próxima você venha melhor, na outra você venha melhor. Isso é fantástico. Então,
E a ciência, ela, com todos esses recursos que ela está nos trazendo, nós estamos crescendo a encarnação. Nós temos mais tempo agora, né? Nós não estamos morrendo mais tão cedo. Então, há 200 anos atrás, a encarnação era 1/3 dessa nossa. Ou seja, nós estamos tendo um espaço agora que nós vamos poder fazer o que a gente fazia em 3 encarnações no passado, que eram encarnações mais curtas. Então, isso é maravilhoso, né? A gente ter tempo para aprender, tempo para desenvolver, né? Para amadurecer espiritualmente, para adquirir conhecimento, como a gente falou, adquirir habilidades, como a gente falou, né? Então, o Espiritismo, ele abre uma nova perspectiva. Ele fala dessa vinda, de onde a gente vem, e fala para onde a gente vai, e fala da importância do presente, né? É agora que as coisas acontecem. O presente é um presente, né? Então, vamos trabalhar pensando também nessa terceira idade, para que a gente possa ter uma adolescência legal, ter uma juventude legal, e preparando para esta terceira idade, para que a gente possa chegar lá firmes, né, depois dos 60, fazendo tudo, tomando todos esses cuidados que os nossos pais muitas vezes não tiveram, porque eles ainda não tinham essa perspectiva de vida, não tinham essa preocupação com a saúde, né, não tinham as informações que nós temos, né? Então, nós podemos hoje, quem tem de 50 para trás, começar a cuidar do corpo de uma forma muito mais sábia, né? Tirar cigarro, tirar o álcool, ou pelo menos reduzir para uma forma moderada, a comida, comer com moderação, beber com moderação, tudo com moderação, fazer exercício físico, exercitar o cérebro, fazer tudo pensando num futuro, para que você chegue no futuro, né, de uma forma bem positiva. Porque, na realidade, nós todos vamos precisar de ajuda, né? E, mais uma vez, citando a doutora Ana Cláudia, ela diz, todos nós vamos virar uma mala. Os outros vão ter que nos carregar. Ela diz, só que nós podemos ser 3 tipos de mala. Nós podemos ser uma mala sem alça, que é aquele idoso chato, triste de se carregar, que é abusado, que reclama de tudo, que enche o saco. Nós podemos ser uma mala com alça, que é uma malinha pesada, mas dá para você arrastar. E nós podemos ser uma mala de rodinhas. Imagine, dá até gosto você arrastar uma mala de rodinhas, não é verdade? É uma beleza. Então, que a gente possa ser uma mala de rodinhas. Vamos trabalhar nesse sentido, nos preparando para essa fase que a gente vai ter pela frente. E prestando atenção, porque eles dizem, Raul Teixeira que fala, que a velhice é como aulas, cada dia nós temos aulas diferentes, aulas de humildade, aulas de tolerância, que a gente vai cada vez mais precisar dos outros. Então, a gente não perca nenhuma dessas aulas. Com lamúria, com reclamação, né, lastimando da vida porque está velho. Mas não queria morrer novo. Quem queria? Né? Às vezes a gente reclama da vida, mas quando a gente tem uma suspeita de câncer, quem é que quer ir embora? Ninguém quer, é tão bom estar aqui no meio dos amigos, no meio dos parentes, dos pais, filho, neto, primo, tio. A gente não quer ir embora. A gente reclama porque a gente acostumou a reclamar. Mas aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Então, se a gente toma esse cuidado, nós vamos valorizar a vida de uma forma muito, muito mais intensa, né? A gente quis tanto vir, e quando chega aqui não valoriza essa experiência. Quando a gente vem, quando a gente vai reencarnar, que a gente está lá, é tanta promessa, é tanto projeto que vai desenvolver aqui, é tanta caridade que nós vamos fazer, engabelando Deus. Quando chega aqui uma preguiça, que não quer ajudar em quase nada, não quer estudar, não quer desenvolver, não quer aprender.
nós não podemos cair nessa tentação. Vocês concordam comigo? Vamos dar mais um gás? Vamos trabalhar mais intensamente? Vamos cuidar melhor do nosso corpo, né? Exercício físico. Eu quero ver todo mundo na orla aqui, está tão bonita, enfeitada de Natal, todo mundo caminhando cedo, 5 da manhã, eu quero ver todo mundo aqui já de tênis, jogando duro, né? Alimentação, todo mundo controlar o peso, para todo mundo ficar no peso certo. Muito bom. Leitura, todo mundo lendo, para botar esse cérebro aí para ficar a 1000. Bora? Para que a gente ficar todo mundo com 60, 70, 80, 90, chegar a 100 ali como o seu Olavo, subindo na casa para consertar as telhas, voltando. Olha que maravilha. Para a gente chegar na terceira idade online, né? Conectados com as relações sociais, conectados com a internet, com a informação, com o mundo, para que a gente chegue à terceira idade e ter assunto. Porque uma das dificuldades da terceira idade é isso, é porque nós não... Às vezes as pessoas, não, mas tem que inserir o idoso. Mas o idoso precisa se inserir, ele precisa fazer um esforço para se inserir. Então, quando é o idoso que busca conhecer as coisas, busca assistir, fica mais fácil, fica um idoso gostoso de se conversar com eles. Mas, às vezes, se a gente fica só com a parte negativa da idade, aí a gente fica um idoso mais difícil de ser aceito nas conversas. E as pessoas vão se afastando e ele vai se sentindo cada vez mais isolado. Então, eu agradeço a vocês pela atenção e queria fazer esse desafio para que nós, espíritas, que temos essa gama de informações maravilhosas que a doutrina nos traz, possamos dar mais um gás aí nessa preparação, nessa forma de viver e nessa forma de se preparar para a terceira idade, a forma de preparar para voltar para casa. Que a gente esteja sempre perguntando para nós mesmos, o que é que eu fiz? Como é que está minha ficha? O que é que tem de bom anotado lá? O que é que eu posso fazer para que a gente possa aproveitar essa encarnação até o último instante, procurando sermos úteis até o último momento, enquanto a gente puder. Eu achei bonito que Chico Xavier disse, uma certa feita, perguntaram a ele, Chico, como é que vai? E ele disse, eu estou bem, eu estou muito bem, agora meu corpo não está. Meu coração não está bem, estou com angina, as vistas não estão boas, as pernas não estão boas, né? Mas eu estou bem. Né? Então, se a gente tem essa consciência de trabalhar o nosso espírito, mesmo que o corpo não esteja bem, que é natural com a idade, mas nossa alma vai estar leve. E quando a gente tem a alma leve, fica muito mais fácil de se relacionar, em qualquer idade, né, da nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e espero que tenha colaborado um pouco nesse projeto aí de envelhecer. Boa noite.